Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma dica de direito penal para carreiras jurídicas. Vamos trabalhar hoje com a função do direito penal. Então, com relação à função do direito penal, eu tenho que lembrar vocês que nós podemos dividir a função do direito penal em uma função mediata ou indireta e uma função imediata e direta do direito penal. Então, vamos começar pela função mediata ou indireta do direito penal. Aqui ela é subdividida em duas partes. Então, em um primeiro momento, a função mediata ou indireta do direito penal é o controle social. Então, o direito penal, ao lado dos demais ramos do direito, ele serve para controlar o cidadão. Por quê? Porque o direito penal, com a ameaça de uma sanção penal, ele é mais um instrumento de que dispõe o Estado para a manutenção do controle social e a preservação da paz pública. Então, em um primeiro momento, a função mediata ou indireta do direito penal é o controle do cidadão. Mas, ao mesmo tempo que o direito penal controla o cidadão, ele também controla o Estado, limitando o poder de punir do Estado. Então, é uma função de garantia. Então, o direito penal ele serve como um controle do cidadão, mas, ao mesmo tempo, também ele serve para controlar o Estado. Pois, ao punir, o Estado não pode agir com abusos. Então, guardem, em um primeiro momento ele controla o cidadão, mas também ele serve para controlar o Estado. Então, ele serve como um escudo do cidadão contra o Estado. É por isso que o von List dizia que o Código Penal é a Magna Carta do delinquente. Então, a função mediata ou indireta do direito penal é o controle social, o controle do cidadão, mas ao mesmo tempo, então, ele também serve para controlar o Estado, impondo limites, de modo que evita-se, então, a hipertrofia da punição. Imagine só se o Estado pudesse punir de forma livre, sem ter um controle. Então, é uma garantia do cidadão de que ele só vai ser punido conforme o que está estabelecido em lei. Por isso que o direito penal tem como uma função mediata ou indireta o controle do cidadão, mas ao mesmo tempo o controle do Estado. Ok? Agora, a função mais importante e mais cobrada em concurso é a função imediata ou direta do direito penal. Aqui nós temos duas correntes, então, que vão então estabelecer qual seria a função imediata ou direta do direito penal. Então, uma primeira corrente vai dizer que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Então, essa função imediata do direito penal, uma função direta, seria proteger, assegurar bens jurídicos, ou seja, aqueles valores indispensáveis à convivência harmônica em sociedade, valendo-se para isso de medidas de política criminal. Então, para essa primeira corrente, a função imediata ou direta do direito penal seria a proteção de bens jurídicos. Então, quem que defende que a função imediata do direito penal é a proteção de bens jurídicos? É o funcionalismo teleológico, racional teleológico, dualista, moderado ou de política criminal, que tem como seu maior expoente o Klaus Roxin. Então eu destaquei o que é mais importante que vocês saibam pensando em termos de provas de concurso. Então, que a função imediata do direito penal para essa primeira corrente é a proteção de bens jurídicos, e quem defende isso é o funcionalismo teleológico
ou moderado de Klaus Roxin. E a pergunta que pode surgir é: e o que é um bem jurídico? Então, um bem jurídico são todos os valores e interesses relevantes para a manutenção e o desenvolvimento tanto do indivíduo como da sociedade. Então, percebendo que nem todo bem jurídico é um bem jurídico penal ou merece a tutela do direito penal. Então, apenas os mais importantes é que são selecionados pelo legislador, mediante um juízo de valoração positivo, sempre pautado em diretrizes oferecidas pela Constituição Federal. Portanto, o direito penal ele só será legítimo quando ele tutelar valores consagrados na Constituição Federal, ok? Agora, nós temos uma segunda corrente que vai dizer que a função imediata ou direta do direito penal não é a proteção de bens jurídicos, mas é de assegurar o ordenamento jurídico, ou seja, o império da norma, a vigência da norma, mostrando para a sociedade que o direito posto existe e não pode ser violado. Então, para essa segunda corrente, a função imediata ou direta do direito penal seria assegurar o ordenamento jurídico, o império da norma, a vigência da norma. E por que essa segunda corrente entende que a função do direito penal não é de proteção de bens jurídicos? Então, eles vão afirmar que quando o direito penal é chamado a atuar, o bem jurídico protegido ele já foi violado, de modo que, então, que a sua função primordial não pode ser a segurança de bens jurídicos. Então, quando o direito penal é chamado a atuar, o furto já ocorreu. Então, aquele bem jurídico já foi violado. Então, a pessoa já foi estuprada. Então, já não tem mais como proteger o bem jurídico. A pessoa já foi morta, já ocorreu o homicídio. Portanto, não tem mais como direito penal proteger aquele bem jurídico. Então, vai dizer essa segunda corrente que a função, então, do direito penal seria a garantia da validade do sistema. Então, mostrar para a sociedade a vigência da norma, mostrando que o direito posto ele existe e não pode ser violado. Então, quem que defende isso é o funcionalismo sistêmico, estratégico, monista ou radical, que tem como seu maior expoente o Günther Jacobs. Então, para essa segunda corrente, a função imediata ou direta do direito penal seria assegurar o ordenamento jurídico, o império da norma. Então, é o funcionalismo sistêmico ou radical de Günther Jacobs, ok? Então, só para terminar em relação ao conteúdo, é bom lembrar também que parcela da doutrina vai lembrar que nós também teríamos, então, como uma função do direito penal prevenir a vingança privada. Então, se o Estado assumiu a titularidade do direito de punir, uma das funções do direito penal também seria prevenir a vingança privada. Ok? Então vamos ver como isso já foi cobrado. Eu separei aqui duas questões recentes de concurso, não trabalhavam especificamente sobre a função do direito penal, mas em algumas assertivas nós conseguimos retirar então de que era necessário ter esse conhecimento para poder resolver a questão. Então essa questão aqui foi da FGV, nesse ano de 2023, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concurso para juiz federal substituto. Então o enunciado dizia: a incriminação de condutas se propõe a tutelar direitos fundamentais, debruçando-se a doutrina, o legislador e a jurisprudência sobre a identificação dos bens jurídicos passíveis de tutela penal. Acerca da teoria dos bens jurídicos, considerando a doutrina e a jurisprudência sobre o tema,
é correto afirmar que, e o que me importa aqui, trabalhar com vocês aqui, é a assertiva B, que dizia: para o funcionalismo radical, o único bem jurídico protegido pelo direito penal é a vigência da norma. Então, foi exatamente isso que nós acabamos de estudar. Então, que a função imediata ou direta do direito penal para o funcionalismo radical é a proteção, a vigência da norma. Então, mostrar que a norma está vigente, o direito posto está vigente e deve ser obedecido. Então, essa, inclusive, era a assertiva correta desta questão. E a segunda questão, então, que eu separei para trabalhar com vocês, foi cobrada pelo CESP-SEBRASP, no ano de 2021, Ministério Público de Santa Catarina, concurso para promotor de justiça. Então, o que dizia o enunciado? Considerando a parte geral do Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores aplicável, julgue o item a seguir. O funcionalismo radical, defendido por Guinter e Jacobs, baseia-se na premissa de que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Então, essa é a parte que importa para nós. Então, esse primeiro momento aqui, o início do enunciado está correto. Então, aqui, o funcionalismo radical realmente é defendido por Guinter e Jacobs. Mas o que eles defendiam, então, o funcionalismo radical defendia que a função do direito penal é a proteção da norma, mostrar que o direito posto está vigente e deve ser obedecido. E quem defende que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos é o funcionalismo teleológico de Klaus Roxin. Então, neste caso, essa questão aqui, o enunciado, estaria errado. Então, esse seria o gabarito. Ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa dica, me acompanhe nas redes sociais. Bons estudos e um grande abraço.